Paz do Senhor, meus irmãos queridos. Que bom poder estar aqui novamente, né? Sinceramente gostaria de poder estarmos todos juntos, né, no mesmo lugar, mas como ainda não é possível, a gente vai se edificando por aqui. E eu vou falar hoje, né, sobre o capítulo 7, né, ou não dá para falar em 5 minutos do capítulo 7, talvez de nenhum capítulo da Bíblia. Mas eu vejo esse capítulo, Estevão, ele dá uma parada agora, né, em tudo aquilo que está acontecendo, né, aquele mover do Espírito Santo, todas as manifestações, e começa a contar uma resenha lá para os judeus, desde os patriarcas até aqui Jesus. Mas na verdade ele queria chegar num ponto, que é o versículo 48, vou falar 2 versículos apenas, 48 e o 49. O 48 diz: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então esse é o ponto-chave da história, na verdade, porque os judeus ali se levantaram contra ele, né, para apedrejá-lo, justamente porque entenderam que ele estava falando contra o templo do Senhor, contra a morada de Deus, quando na verdade não era isso. Ele estava ali querendo descortinar o que de fato os profetas já haviam dito, né, que o que Deus não habita em de prédios feitos por mãos humanas, e sim, ele habita em nós, né? Essa era o ponto-chave de tudo, né? Onde Estevão queria chegar. E é tão legal porque no versículo 49, olha só o que diz, né? Diz assim que o lugar de descanso, a parte B, né? Vou ler um pouquinho antes. Acaso construirão para mim um templo assim tão bom? Deus falando. Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram os céus e a terra? E é tão chocante porque esse versículo ele dá a entender que Deus tem um lugar de descanso. Ele dá a entender que Deus tem um lugar onde ele descansa. Até porque em Gênesis diz a palavra que ele fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então eu entendo, meus irmãos, que o lugar de descanso de Deus é na sua criação. Deus, ele descansa na sua criação. Deus descansa em nós. E por isso nós somos a casa e a morada de Deus. Deus é quem fez a sua casa. Deus é quem fez o seu lugar de descanso. Então, já partindo para os finalmente, porque o tempo não ajuda, né? Eu creio que como é que Deus descansa em nós? Quando Ele olha do céu, e isso me lembra bem aquele episódio de Jesus se batizando, Ele olha do céu e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele diz: esse é o meu filho amado, né, em que a minha alma descansa. Então eu penso que quando Deus ele olha do céu, e a despeito de tanta coisa ruim que acontece nesse mundo, a despeito de tanta calamidade, a despeito de tanta falta de amor, tanta destruição, tanta desgraça acontecendo em todos os âmbitos, em todas as esferas, mas quando ele olha para mim e para você, ele pode olhar e dizer assim: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Sabe, então a pergunta aqui é: será que eu tenho sido esse lugar de descanso para Deus? Será que assim como Jesus eu tenho sido manso e humilde de coração, suficientemente para promover o descanso no coração de Deus? Que Ele possa olhar para mim e falar: eu tenho visto tanta desgraça no mundo, mas esse aí é o meu filho amado. Esse eu tenho prazer. Será que eu tenho sido esse lugar de descanso do Pai? Sabe? Irmãos, em muitos momentos do meu dia, muitas vezes, ou quase todas, Deus tem sido o meu lugar de descanso. Mas aqui a pergunta não é essa. A pergunta é: será que eu tenho sido o lugar de descanso de Deus? Será que eu tenho agido e reagido como o filho manso e humilde, que o Pai pode olhar e falar: este é o meu filho amado? Tem muitos motivos neste mundo para eu ficar triste, mas quando eu olho para Ele, eu tenho prazer. Então eu quero te animar e dizer para você que você é o lugar, o único talvez,
que Deus pode ter prazer, que Deus pode sentir alegria. Então fique com essa palavra no teu coração, que você é o lugar não só da habitação de Deus, mas você é aquele que pode trazer, em algum momento do seu dia, da sua semana, do seu mês, em algum momento da sua vida, você é aquele que traz refrigério ao coração do Pai, porque Ele te criou e Deus descansa na sua criação. Um beijo no teu coração.